Então, OpenFlow. Tínhamos visto como é que era o controlador, que é uma das possibilidades de termos o controlador a falar com equipamentos. Portanto, uma das possibilidades para salvar da API é que nós vamos usar no trabalho. Portanto, vamos vê-lo aqui um bocadinho mais em pormenor. Começando. Portanto, tínhamos visto que eu posso receber, quando eu inicio, tenho um switch que não faz grande coisa, depois vai ter umas regras. Estas regras podem estar vazias. Se estiverem vazias, um pacote chega e isto simplesmente é dropped. Então, normalmente, ou fazemos um programa que instala logo uma regra, ou o controlador por nós instala uma regra com um match vazio, a dizer que o pacote tem que ir para o controlador, o pacote chega ao controlador, uma mensagem chamada packetine, e depois eu posso olhar para o pacote e, de acordo com o pacote tem, decidir instalar uma regra na altura, ou lá está, posso decidir instalar uma regra logo quando o switch se liga. Ok? Claro que também vem uma mensagem. Mas, alguns eu vou ter que instalar regras, senão os switches não sabem fazer nada, simplesmente vão mandar os pacotes fora. Essas regras têm este formato que aqui está. Que depois há aqui coisas que vão mudando ao longo das versões do OpenFlow, mas estes são os campos que existem sempre e são os campos que normalmente temos que mexer. Portanto, temos este primeiro campo que está amarelo, que são os match fields. Okay? Aqui estão os exemplos dos mais comuns, se bem que na versão mais recente do OpenFlow isto podem ser alguns 30 e tal campos diferentes. Aqui temos exemplos como o porto que entrou no switch, o porto com o que saiu, o source address, o MAC address de origem, o MAC address de destino, o ether type, que diz se é ARP, se é IP, se é que vem dentro da frame Ethernet. Depois, o campos do pacote IP, depois, portanto, o endereço de origem e destino de IPv4 ou de IPv6, o porto IP, que é uma coisa que também existe, e depois, então, a seguir, cabeçalhos do pacote do nível 4, os portos de origem e destino, várias coisas que eu posso ter aqui. Para além destes, por exemplo, ainda na internet também tem o VLAN ID, portanto, dá para fazer match com o VLAN. Depois, aqui, se em vez de um pacote IP, tiver aqui um cabeçalho MPLS ainda, também podem fazer match com labels MPLS. O que é que nós vimos mais que pode ser usado aqui para fazer match? Portanto, isto é basicamente aquilo que nós mexemos na cadeira e falámos as coisas que eu posso fazer match aqui. Portanto, VLAN ID, depois as versões mais recentes já suportavam, se houvesse provider backbone bridging, que já tem tem o Service ID. Também suporta fazer matching com, se eu tiver a fazer source, se eu tiver a fazer routing no MPLS, posso definir posso fazer match com as labels, podes fazer match com o source routing, aquele SID que é o identificador do link ou do router no MPLS, que nós também vimos. Portanto, qualquer campo daqueles que nós vimos nas versões a partir de 1.3 já quase todos existem e eu, portanto, posso fazer match com qualquer uma dessas coisas. O match é uma das coisas mais importantes porque isto vai definir quais é que são os pacotes aos quais eu vou aplicar estas instruções que estão aqui. Okay? Depois temos a prioridade, que é a prioridade relativa entre as várias regras que vai definir como é que elas são avaliadas. Ou seja, quando chega um pacote, para além de o pacote ser match com o que eu tiver definido, portanto, pode ser só uma coisa destas, pode ser uma combinação de uma data destas coisas, pode ser até, posso fazer um match, existe uma maneira de fazer um match para um pacote exatamente igual ao outro, ou seja, vai ter que ter os campos todos iguais. Okay? Portanto, só pacotes com os campos todos iguais é que vão fazer match àquilo. Portanto, o que vai acontecer é que pode haver pacotes que batem certo com várias regras, ou seja, com várias matches, desde logo, porque muitas vezes, no fim, nós temos logo um match vazio, e com esse todos batem certo.
Ok? Portanto, as prioridades servem para controlar a ordem pela qual as regras são avaliadas para aquele pacote. Assim que ele acertar numa regra, ele já não vai ver as outras regras. Portanto, assim que ele acertar numa regra, ele vai fazer as instruções que estão nessa regra e já não vai avaliar mais regras nenhumas. Portanto, a prioridade é importante para controlar a ordem pela qual as regras são analisadas. E depois temos então um conjunto de instruções que está associado a esta regra. Já vamos ver em mais pormenor o que é que estas instruções podem ser. Depois temos contadores que vão dar estatísticas desta regra. Okay? Estas estatísticas são o quê? Dois exemplos, os mais comuns que se usaram é o packet count e o byte count, que basicamente é quantos pacotes é que bateram certo com esta regra, o packet count, e depois quantos bytes é que o payload desses pacotes tinha. Okay? Portanto, isso vai ser, por exemplo, no trabalho vocês vão guardar. Vão guardar um fecheiro, vão fazer uma regra em que vão colocar IPv4, origem e destino, TCP, origem, destino, portos, instalam essa regra, quer dizer que aquela regra, daquele IPARF, por exemplo, vai ter sempre o mesmo IP de origem, o mesmo IP de destino, vai ter sempre o mesmo porto de origem, o mesmo porto de destino TCP, vai bater certo sempre esses pacotes, vão bater certo sempre aquela regra que vocês instalam. Quando a regra expira, vocês têm acesso então a estas estatísticas e é simplesmente sacarem lá os dois campos, o que é o número de pacotes que fez match com aquela regra, e depois o outro que é o número de bytes que o payload desses pacotes tinha. Isto são os counters. As instructions já vamos ver melhor. É o que é que eu vou fazer com o pacote. E depois tenho os timeouts. O que é que são os timeouts? Há dois timeouts. Eu posso ter um hard timeout, ou seja, eu instalo esta regra, ela ao fim daquele tempo desaparece, e eu tenho que depois tenho que voltar a ser um pacote, ou esses pacotes passam a ser dropped, mas a regra deixa de existir. E depois tenho um idle timeout. O idle timeout funciona de outra forma. Enquanto houverem pacotes a aparecerem, que fazem match com aquilo, esse timer não está a contar. Sempre que deixam de haver pacotes, esse timer começa a contar. Se tiver mais do que o tempo que está definido no timeout, sem aparecer nenhum pacote que bata certo com este match, a regra vai expirar. Este idle timeout vocês usam no trabalho para a história das ligações simultâneas. Porque se eu tiver duas ligações, eu instalo duas regras, eu depois preciso saber que uma das ligações morreu. Né? Como é que eu sei? Sei porque ao fim do idle timeout aquilo vai chamar aquela parte do flow removed e aí eu vou saber qual é que foi a flow que foi removida porque tenho acesso ao match. Como tenho acesso ao match, essas regras básicas vocês estão a fazê-las com o source address e o destination address do MAC. Veem qual é que é, vão lá à estrutura onde tiverem guardado o limite de ligações e decrementam, porque aquilo acabou de expirar. Depois, a cookie é porquê? Porque eu posso ter vários controladores ou vários módulos dentro do mesmo controlador. Normalmente é mais este cenário, portanto, tenho vários módulos do mesmo controlador a instalar regras. Então o cookie serve para eu identificar quem é que instalou aquela regra. Não tem significado nenhum para o switch, só tem significado para o controlador. Ou seja, lá está mais uma vez quando uma regra expirar, se o controlador for avisado disso, pode não ser, ele pode olhar para a cookie e saber quem é que foi o módulo que instalou aquela regra que acabou de expirar. Depois, finalmente, temos as flags. As flags indicam algumas coisas sobre como é que os switches vão tratar esta regra. A mais relevante que nós usamos no trabalho é há uma flag para eu indicar se eu quero ser informado ou não, eu controlador, se eu quero ser informado ou não quando uma regra expira. Portanto, quando uma regra expira por causa de um destes timeouts. Porquê é que isto não é sempre? Porquê é que não está sempre definido que quando o timeout expira eu recebo um flow remove? Porque eu posso não querer. Imaginem que eu tenho muito flows em grande número que são instaladas para coisas como tratar do ar, barcos ou coisas do género. Eu não quero saber que essas regras expiraram. Não me interessa nada saber que expirou ou não. Ok? Portanto, isso só vai trazer overhead ao controlador para saber que cada uma daquelas regras acabou.
Então, se eu quiser saber, se eu quiser ser informado quando a regra expira devido ao timeout, eu tenho que instalar a regra com essa flag. Ok? Porque isto ter um controle centralizado tem um problema de escalabilidade. Portanto, se eu não precisar de ter essa informação, eu vou estar a receber mensagens nos switches cada vez que uma regra expira. Imaginem que eu estou com uma coisa com muito tráfego, em que está a instalar regras que sejam só de forwarding command. Cada vez que uma estação deixa de comunicar durante um ciclo de tempo e aquilo expira, eu estou a ser informado e não serve para nada, porque eu não faço nada com isso. E é tráfego que está ali a vir no canal de controle para nada. Okay? Portanto, ali as flags servem para isso. Ok? Cá está os counters que eu estava a dizer. Tem a duração também, o número de pacotes recebidos, o número de pacotes transmitidos por porto. Também tem a duração por porto e a duração da própria regra. Quantos pacotes, quanto tempo é que a regra durou e, portanto, durante quanto tempo é que tiveram a aparecer pacotes, por exemplo, se tivermos um timeout. E depois tem também o número de pacotes transmitidos, recebidos e o tamanho. As instruções, já vamos ver, já falámos. Os timeouts também já falámos. Temos então o idle timeout e o hard timeout. A cookie, que eu também já tinha dito, para simplesmente eu saber quem é que instalou que regra, porque eu posso ter vários módulos no controlador e eles estão todos a instalar regras. Pode ser interessante, por exemplo, para fazer login. Mesmo no vosso trabalho, vocês estão a instalar as regras, podem instalá-las com um cookie e depois aquilo tem uma maneira de ver os logs, está lá descrito nos fecheiros, em que vocês podem fazer o grep pelo cookie e ver só quantos têm a ver com o vosso modo e não com regras que estão instaladas pelos outros módulos que estão a funcionar do Horus ou do Floodlight. Ok? Aqui cá está a flag que é interessante, que é esta flag Send Flow Removed, que é para eu indicar ao switch que é quando aquela regra expirar é para enviar uma mensagem Flow Removed. Se esta flag não tiver sido posta, vocês não vão ver Flow Removed News. Portanto, se esquecerem de fazer isso ao criar a regra, elas estão a expirar, só sei que nunca vai ser chamada aquela parte do código que é chamada quando recebem um Flow Removed, porque não vão receber Flow Removed News. As instruções. As instruções têm 3 categorias. Ok? 4? Exato, estou aqui 4, mas aqui são as 3 mais importantes. Na primeira versão do OpenFlow não existiam instruções, só existiam ações. Ok? Portanto, na verdade, só existiam este tipo que está aqui. Só existia este segundo tipo que está aqui. Okay? Que é fazer uma determinada ação àquele pacote. Aqui temos então 3 tipos. Mas também no OpenFlow 1.0 só existia, os equipamentos só tinham uma tabela com regras. Depois, isto foi transformado num pipeline, ou seja, eu posso ter várias tabelas e posso ter regras destas, com este formato que estamos aqui a dizer, em cada uma destas tabelas. Okay? E eu posso, por exemplo, ter um pacote que faz matches. Esta é sempre a primeira a ser avaliada. Eu posso ter um pacote que faz matches com esta primeira regra e a instrução desta regra mandar ir para outra tabela. Para depois fazer, por exemplo, um match mais fino. Okay? Por exemplo, a primeira tabela pode apanhar tudo o que é tráfego PCP e depois ter uma segunda tabela em que eu estou a ver, por exemplo, um IP específico. Okay? Então temos este primeiro tipo de instruções, que é chamada instrução GoTo, que basicamente diz que quando bate certo o pacote faz match com esta regra, o que eu tenho que fazer é enviar para a tabela X. E depois na tabela X ele vai iniciar o processo outra vez. Vai de novo avaliar as regras por ordem de prioridade, vai ver se faz match e depois vai executar as instruções dessa outra tabela. Dessa regra que está nessa outra tabela. Depois temos que vocês vão usar mais no trabalho, ou que vocês vão usar no trabalho só, que é esta,
que é o Apply Instruction. Apply Actions, que é a instrução Apply Actions. Esta instrução está só a dizer que vai se aplicar uma lista de ações que eu te vou dar. Okay? Portanto, a instrução é a instrução Apply Actions, esta é a mais usada. E esta Apply Actions vai, imediatamente assim que eu fizer match, ele vai aplicar a lista de ações. Portanto, vou criar uma instrução e depois esta instrução vai levar lá dentro de uma lista de ações. Se for esta instrução. Ok? Portanto, esta instrução lá dentro leva uma action list. Uma lista de ações. Ok? Esta lista de ações, já vamos ver o que é que podem ser, mas normalmente a mais comum é mandar sair o pacote para o porto e alterar o cabeçalhos dos pacotes. E ou alterar cabeçalhos dos pacotes. Ou seja, isto vai aplicar imediatamente as ações. E depois ainda posso ter a write actions. Okay? O que esta vai fazer é vai acrescentar a lista de ações que tiver dentro desta instrução a outras que já existam, especialmente porque imagina que a primeira faz um go-to-table e depois aqui ele acrescenta um write actions e um go-to-table ainda para outra. Portanto, esta pode fazer um match, fazer um write actions e um go-to-table. Aqui mete algumas ações. O go-to-table manda ir para a tabela 2, na tabela 2 faz o match outra vez e depois aí já tem um apply actions, vai fazer as duas. Vai fazer a lista que tiver aqui no apply actions mais a que já vinha deste primeiro write actions de trás. Quando estamos a trabalhar só com uma tabela, como vai acontecer no trabalho, só usamos este tipo de instrução, o apply action. As outras são para fazer coisas compostas com as várias tabelas. Tipos de ações. Mais comum, output, que é que vocês vão usar no trabalho. Ok? Existem duas especiais. Uma é output controller, que é manda para o controlador. Se o pacote pertence certo com esta regra, manda para o controlador uma mensagem PKTIM. Outra especial é o output flood, que é manda para todos os portos, menos aquele onde o pacote chegou. E depois temos o output com um determinado porto. Envia para aquele porto específico. São basicamente estes três tipos de outputs que temos. Se eu quiser fazer, por exemplo, não o flood, mas o multicast, já não vou safar só com o output, vou ter que usar uma coisa que é uma group action. Já vamos ver o que é. Okay? Portanto, a action aqui diz é para enviar isto para uma coisa que se chama a group table. Vais enviar este pacote para a group table. A group table, depois, no final, é que vai ter depois os outputs. Isto vai servir, já vamos ver, sobretudo para fazer, por exemplo, o multicast, ter portos alternativos, portanto, ele tentar um, se não der esse, tentar logo outro, coisas destas. Depois tenho push tag ou pop tag. Por exemplo, tirar a VLAN, colocar uma VLAN, tirar uma label MPLS, colocar uma label MPLS, tirar uma label de um cabeçalho PXLAN, também já é citado no Pluriflow mais recente, por aí fora. Ok? Portanto, aqui estamos a falar normalmente de labels ou VLAN IDs, coisas dessas. Depois tenho o set field. O set field permite mudar, por exemplo, um IP. Se eu quiser implementar um NAT com isto, eu posso usar a ação set field para trocar um IP por um IP público, por exemplo. O IP de origem por um IP público. Depois também posso mudar TTL dos vários pacotes. Okay? Desde o TTL do pacote IPv4, o hop limit, que é o nome que ele tem no IPv6, ou, por exemplo, no MPLS também existe um TTL, eu posso mudá-los também. Normalmente, se eu estiver a trabalhar com isto, até poderia ter que fazer isto, porque é normal os pacotes às vezes têm TTLs e têm que ser decrementados em cada hop. Drop, não existe uma ação para isto. Okay? O que é fazer drop? É eu enviar uma lista de ações vazia. Portanto, eu ponho uma instruction que é apply actions, mas depois a lista de ações está vazia. Isso é o drop. Não existe uma ação drop. O drop é a ausência de qualquer outra ação. Então, como é que isto funciona? Chega ao pacote, vai ver a primeira tabela, começa na 0. Se tiver um match, faz o update dos contadores, vai olhar para instructions. Ok?
Se for um update action, faz o update. Se for um apply action, faz o apply. Ok? Se for um apply, vai ver a lista de ações e vai fazer o que tem a fazer. Fazer o update aos headers do pacote. Ok? Se esta instrução tiver um go-to-table n, então vai passar para a próxima tabela. E depois, então, quando chega à tabela, outra vez a mesma coisa. Vai ver o instruction set. Okay? Se for go-to-table, para outra tabela. Se for acrescentar ações, acrescenta ações. Quando chega aqui a uma que finalmente não tem nada disto, vai ter só um apply actions, vai executar então as ações todas que ele tiver ido acumulando aqui. Ok? Faz as ações, as ações que tiver daquele tipo do slide anterior. Sendo que esta group action é especial, porquê? Porque, como está a dizer o próprio nome, quando a ação é ir para um grupo, isto depois ainda tem aqui uma tabela, que é uma group table, em que ele ainda vai executar, de acordo com a que fizer match nesta group table, ele vai executar várias ações, por isso é que isto tem este loop. Okay? Se for em grupo, ele pode estar a executar várias ações ali, por exemplo, vários outputs para vários portos diferentes. Se for uma ação normal, vai fazer a ação que tiver a fazer. Se não tiver ação nenhuma, então faz o drop back. Mesma coisa, se não existir nenhuma entrada para aquele tipo de pacotes, também faz drop. O que é que são então aqueles grupos? Portanto, há aquela ação especial que é a Action Group. Quando temos a Action Group, o que a Action Group tem é mandar aquilo para uma coisa que se chama Group Table. Okay? Essa Group Table é criada à parte. Portanto, se fosse lá em programação no ONS, vocês tinham que a criar primeiro. Tinham que fazer lá um objeto que manda uma mensagem ao switch com aquela Group Table. E depois, quando criam a regra, o que é que vocês põem lá? Põem aqui a action, output, é grupo, e depois metem o identificador da entrada do grupo. Okay? Portanto, vai existir. Primeiro tem que construir a tabela tem vários tipos de grupo, cada grupo tem um identificador, 32 bits. Okay? Esse grupo identificado por esse número de 32 bits depois tem um tipo, já vamos ver os tipos que há. Okay? E depois, esse grupo tem, para além do tipo, um action bucket, que é um conjunto de ações que vão ser aplicadas àquele pacote. Portanto, chega ao pacote, está lá alguma instruction apply actions, e a ação que está lá no início das ações é group com o ID do grupo. Okay? ID do grupo, ele vai à tabela que foi criada antes, faz o match, é este grupo que ele está a falar. O que é que este grupo diz? Este grupo é de um tipo tal, e então é para executar estas ações. Que tipos é que existem? Portanto, eu chego lá e crio uma group table. Chego lá e crio uma group table. Imaginem que eu criava uma de cada tipo. Cada um destes vai ter o seu ID. Não é? Cada um vai ter o seu ID. Está lá criado um switch. Apareceu um apply actions, uma instruction apply actions, em que isto era um group. A action era group ID 1. Ok? Então, sempre que o pacote bate certo com esta regra, que tem lá isto, ele vai aplicar este grupo, que é o teu ID 1. Este grupo é o do tipo all. O que é que faz do tipo all? Vai ter lá uma lista de ações que é output port 1, output port 2, output port 3. Portanto, ele faz clone do pacote e envia para os 3. Para que é que isto serve? Para fazer multicast, por exemplo. Okay? Portanto, eu defino que há um multicast group que é A, B, C, porto 1, 2, 3, da maneira como for aquilo identificado naquele equipamento. Né? Por exemplo, 1, 2, 3, se for com números. Passam a ser um grupo. Sempre que há uma apply actions com o grupo ID 1, ele vai chegar aqui e vai fazer o clone do pacote e vai enviar para os três portos. Depois temos este que é o type fast failover, que aqui o que é que vai acontecer? Eu defino 3 portos, mas ele tenta um e assim, se tiver esse vai para esse. Só se esse falhar é que passa para o outro, e depois só se este falhar é que passa para o outro, ou os anos que eu tiver lá. Serve para implementar coisas como o MPLS fast reroute e coisas desse género, em que eu defino logo uma alternativa. Um detour
quando o next hop está em baixo. Ok? E depois temos ali o indirect, que simplesmente envia para um porto, mas isto serve para... Para que é que serve o indirect? O indirect serve o quê? Só mete um porto. Então para que é que serve? Imaginem que eu tenho 20 regras diferentes e todas elas são para o mesmo porto e depois, passado um bocado, eu quero mudar esse porto. Certo? Se eu usar uma action normal, funciona na mesma, ponho action todos com output para aquele porto, mas se daqui, quando eu quiser mudar, tenho que desinstalar as outras regras todas e meter regras todas novas com o novo porto. Estão a perceber? Assim eu posso manter as regras, posso manter as regras com o mesmo ID, as regras não mexem e a única coisa que eu tenho é ir mudar a group table, mudar o porto. Portanto, é para isso que existe aquele indirect. Na verdade, só está a criar aqui mais um passo para definir o porto, mas é para ficar com uma espécie de uma constante, não é? Quase como se fosse a programação uma constante, que eu vou só mudar ali o grupo e elas ficam todas alteradas o porto de saída delas. Está aqui um exemplo só para ter uma ideia. Por exemplo, posso fazer matches muito simples, por exemplo, tudo o que entra no porto 2 e não ponho ações, ok? Portanto, se eu não ponho ações, o que acontece? Tudo o que entra no porto 2 é drop. Depois, se o IP de origem for este, reescrever, fazer uma espécie de um NAT. Okay. Portanto, faço um set field. Isto tem uma lista de ações que é set field source IP e tem lá com o valor, e depois tem uma segunda instrução que é output port 3. Portanto, estou a ver, esta aqui tem aquelas duas ações. Portanto, está a ter um apply instructions e depois uma lista de ações que tem aquelas duas ações lá dentro. Mesma coisa para esta. Neste caso tem um push tag, okay, com o VLAN, o ID 10 e um output port 2. Também uma apply instructions com essas duas ações. Aqui o match é se o Ethernet address é o 004523. Todas têm a mesma prioridade aqui, estão a ver? Portanto, por exemplo, se chegar uma coisa com este IP de origem, mas no porto 2, o que vai acontecer é que a primeira que faz match é esta e ele é drop. Não acontece mais nada. Porque elas estão todas com a mesma prioridade. Se esta tivesse uma prioridade mais baixa, o que ia acontecer é que ele só fazia drop aos pacotes do porto 2 se eles não fossem deste IP de origem, nem deste address. Okay? Pronto, depois temos aqui, se for uma coisa que chega no porto 4, vai para o 5 e para o 6, está a fazer mirroring. Se for ARP, vai para o controlador, menos, porque este tem uma prioridade maior, é avaliado primeiro, ok? Menos se ele vier do porto 2, ok? Se ele vier do porto 2 e for ARP, então faz forward normal. Eu esqueci desta ação. Alguns switches suportam aquilo que é. Há switches que são híbridos, ou seja, podem ser configurados por open flow, mas também têm lá o control plane normal da Ethernet, ou seja, fazem MacLearning e tal. Então eu posso só para alguns tipos de tráfego instalar regras e fazer coisas esquisitas, mas posso ter para outras, posso dizer que é para usar o control plane normal. É o que aquele output normal quer dizer. É a ação output normal. São as três especiais, eu esqueci-me da normal. Portanto, há o output flood, o output controller e o output normal. O controller é para mandar para o controlador. O flood é para fazer flood de todas as portas menos em que chegou. E o normal é, se tiveres um control plane, usa o control plane normal. O tens para fazer isto. Portanto, aqui como esta está com uma prioridade maior, o que é que nós estamos a fazer? Tudo o que não seja ARP é drop. O que for ARP enviado do porto 2 é enviado normalmente. Porque, lá está.
Prioridade maior, esta é avaliada primeiro. Mas, professor, Sim. no caso desses 5, os primeiros 5 têm a prioridade igual, são avaliados. É a primeira por ordem, sim. É a primeira por ordem de instalação do switch. Portanto, quando, por exemplo, vocês no ônibus, a primeira que vocês fizeram, mandaram mensagem, essa é a primeira a ser avaliada. Mensagens. Já falámos aqui, até na aula passada ainda, no packet in e no packet out, que são as duas mensagens open flow, em que só vai um pacote lá dentro, que são enviados entre os switches e o controlador. Normalmente o packet in é enviado quando eu tenho um output controller, uma ação output controller, portanto o pacote bateu certo com aquele match, a ação que lá está é enviada para o controlador, ele cria essa mensagem especial, que é o packet in, essa mensagem open flow, que é o packet in, e envia o pacote lá dentro para o switch. Depois o switch tem que enviar esse pacote de volta, senão esse pacote perde-se. Okay? Então esse pacote é enviado de volta numa mensagem que é o packet out. E esse packet out, para além do pacote, pode levar uma lista de instruções com uma lista de ações. Que é para o switch saber o que é para fazer com aquele pacote agora. Porque senão, se recebe um pacote de volta sem isso, vai voltar a mandá-lo para o controlador. Vai bater certo outra vez com a mesma coisa. Depois temos as mensagens para instalar estas regras que estávamos a falar. Chama-se Flow Mod, de Flow Modification. Portanto, é um tipo de mensagem também. Enviar essas regras. Depois temos estou a falar as que são importantes para o trabalho, para começar. Depois temos outra mensagem, que também vão ter no trabalho, que é que o vosso módulo está programado para receber, que é a mensagem Flow Removed. Que é uma mensagem que é enviada quando uma flow expira, uma flow que foi criada numa mensagem Flow Mod, que levou, na construção da regra, aquela flag especial a dizer que eu quero ser informado quando esta regra expirar. Okay? E se a regra não for persistente, nunca vai vir um flow remove daquela regra. Como é que fazem uma regra persistente? Metem 0 nos dois timers. Okay? Se meterem 0 nos dois timers, aquilo é. A regra nunca expira. Depois há mensagens para dizer as features que o switch tem, fazer a configuração inicial. Portanto, ao início o controlador lá, o watch, está a trocar mensagens deste tipo com os switches. É assim que eles chegam a acordo para usar o OpenFlow 1.3. Ok? Depois aquilo está lá naquele script, ele tem que mudar lá nas opções do OpenVSwitch para usar umas flags mais antigas, porque o controlador não suporta as mais recentes. Depois tem mensagens de Modify State, entre as quais a tal Flow Mod, que é quem envia regras. Há mensagens para ler o estado do switch. Tem o tal Packet Out, que é o Direct Expected to a Specific Port, que é o controlador que envia para o switch. Portanto, isto são mensagens do controlador para o switch. Depois existem as mensagens dos dois que vêm do switch para o controlador. Packet In e o Flow Removed, cá estão elas. As duas mais importantes. Depois também podemos registar-nos para ouvir estas. O vosso não está registado para ouvir estas, mas podemos ouvir uma mensagem que é o port status, que é se um porto for abaixo, ele manda uma mensagem. E depois tem aqui informar o controlador de uma mudança na flow table. Por exemplo, se houver outro controlador a mexer nisto, há uma mensagem Flow Monitor que pode ser enviada, que eu posso estar registado para ouvir. No nosso trabalho não faz sentido, só temos um controlador. Que é se alguém instalou lá uma regra, eu posso informar para cima ou dos outros controladores que foi instalada outra regra. Ok? Se tiverem mais do que uma ligação entre o controlador e o switch, pode acontecer. Esta mensagem também pode ser usada para dizer que uma das ligações foi abaixo, do controlador. Estas mensagens podem ser enviadas ou do controlador para o switch ou do switch para o controlador. Okay? Nomeadamente estas do Sport Status, do Role Status, do Controller Status e do Flow Monitor. Estas não são, vocês não as vão usar, portanto. Ok, portanto com isto fechamos aqui um bocadinho o OpenFlow, ou precisam para fazer o trabalho. Voltando atrás, então o controlador SDN. Vocês hoje têm controladores SDN que são chamados controladores SDN e que nem sequer suportam o OpenFlow, por exemplo, o Cisco DNA.
Eles chamam aquilo de controlador SDN. O que é que eu faço? Usar APIs deles, em vez de usar o OpenFlow. E é mais automação, como nós vimos a aula da automação. Estão a ver? É mais, como nós vimos o RESTconf ou o NetConf, é mais configurar os switches de forma automática, mas eles chamam controladores na mesma. Portanto, estes controladores têm o quê? Uma série de aplicações a correr, que podem ser, ou serem elas que estão a fazer este tipo de coisas, ou podem estar só a ver a topologia, tirar estatísticas, gerir os devices, ok? E, portanto, a única que está aqui que, por exemplo, obriga a uma coisa como o OpenFlow é esta. Estas podem ser só automatização de configuração, não é? E eu enviar queries aos switches para sacar a topologia através da informação que eles têm do LLDP, coisas dessas, ok? Comunicação com os switches. Tem que ter uma interface. Pode ser o OpenFlow, pode ser o RESTconf, pode ser o NetConf, pode ser o que for. Ok? Depois, estes controladores têm também APIs para cima. Por exemplo, o Cisco DNA também tem. Posso construir uma aplicação que depois faz umas chamadas HTTP ainda mais alto nível para dizer àquele controlador para fazer uma coisa qualquer na rede. E os que são também mais puros e duros, que usam esta mais separação de control plane e forwarding plane, também podem ter estas APIs mais para cima. E também pode haver vários controladores e eles falarem uns com os outros. Existem inclusivamente alguns protocolos definidos para isto, se bem que isto já não tem muito a ver com redes. Às vezes há coisas proprietárias, ou podes usar mais uma vez uma REST API definida e usar os métodos do HTTP de alguma forma. É que aqui é ter controladores a falar uns com os outros, porque em termos de escalabilidade pode não ser executível ter o mesmo controlador a controlar a rede toda. Eu posso, por exemplo, ter uma parte da rede no meio que não fala com o controlador e ter um controlador só a controlar, por exemplo, equipamentos que estão na ponta da rede, que fazem coisas mais complexas, mas depois os do meio que lidam com mais traços e a única coisa que fazem, por exemplo, para encaminhamento normal, não estarem a falar com controlador nenhum, ou estarem a falar com outro controlador que lhes instala regras mais simples e que faz coisas mais simples. E eles podem querer trocar informação uns para os outros. Por exemplo, o controlador controla a parte do meio, pode querer dizer aos das pontas, olha, eu já estabeleci, por exemplo, caminhos entre todas as pontas e, portanto, tu agora podes começar a fazer o que queres fazer aqui por cima disto. Exemplos de controladores. Temos aqui mais open source, temos este OpenDaylight e o ONUS, que é um dos que podem usar no trabalho. Tem aqui o Floodlight, que é mais antigo e que, na verdade, também depois o ONUS até usou coisas no Floodlight. Este é mais académico, é feito em Python, é mais simples, mas também suporta, para além do OpenFlow, até já suporta NetConf, RESTconf, esse tipo de coisas. E é um pacote Python só, que se pode instalar no Python, que se pode usar também para controlar isto. Depois tem controladores proprietários, como o Cisco DNA e coisas do género. Sendo que o que muda é, por exemplo, o Cisco DNA acho que não suporta o OpenFlow. Então há os RESTconf e não sei o que, os standards, depois suporta o Cisco ACI, que é uma API da Cisco, para equipamentos da Cisco só e por aí vai. Ok? Portanto, estes controladores têm então estes interfaces, já falámos, né? Portanto, tem aqui, pode ter uma API East-West, ou seja, para falar com outros controladores. Tem que ter uma ou várias, por exemplo, o ONUS também não suporta só o OpenFlow. Se vocês forem à página do ONUS, agora até o OpenFlow até lá está meio obscuro no meio. Se vocês forem à página do ONUS, eles têm lá exemplos para o P4, que já vamos ver o que é, e para protocolos só de automatização, como aqueles escolhidos para o RESTconf, para coisas dessas. Ok? O que depois tem implicações, porque quando eu estou a usar um protocolo só de automatização, o switch não tem só o data plane. Tem o control plane. O controlador está só a configurar o control plane que está no switch. Uma coisa como o OpenFlow ou o P4, que já vamos ver, não. O switch só tem o data plane. Portanto, não há protocolos de encaminhamento, não há nada disso a correr no switch. Isso tem que ser tudo feito no controlador. Essa lógica do protocolo de encaminhamento,
do MPLS, criar túneis MPLS, tudo isso tem que estar feito no controlador. Quando estamos a falar de uma coisa com OpenFlow. Se estivermos a falar de uma coisa com o REST-Conf, etc., não. O que o controlador tem é a lógica só de configurar as coisas que depois estão a executar no equipamento, que estão depois a serem executadas no equipamento. Portanto, aqui há muitas latitudes que eu posso ter. Ok? Portanto, nós podemos estar, desde estar a mexer aqui muito diretamente em regras e switch, não é? Com o OpenFlow, a poder estar aqui a fazer chaining de vários serviços. Portanto, em que eu já tenho coisas que me estão a descobrir a topologia, outro que me está a descobrir caminhos, e depois ponho um módulo que está a fazer routing, e depois outro que faz load balancing em cima do routing. Estão a ver? Posso ter depois já a gestão de redes virtuais, já vamos ver isso também por aí fora. Portanto, há aqui várias maneiras. Quando eu estou a programar aqui em baixo, que é o que nós estamos a ver no trabalho, eu tenho ali alguma dificuldade ainda, porque imaginem que eu tenho vários controladores, e aliás, vocês viram logo, por exemplo, muito simples no ONUS, que é, vocês estão a fazer o vosso módulo, basta terem lá um módulo do ONUS que está a tentar fazer forwarding também, já vão dar instruções contraditórias ao switch. Portanto, esta programação ao nível do OpenFlow não é muito fácil. Também é uma das razões porque aquilo não encontrou utilização em alguns cenários. Outra questão. Quando eu tenho controladores com o control plane, isto é mais crítico quando é com o control plane. Quando é o SDN só de configuração, não tenho tanto este problema porque o control plane continua a estar distribuído pelos switches. Okay? Agora, imaginem que sou eu a tratar de criar os túneis MPLS. Sempre que muda alguma coisa, né? Tenho que ver os paquetinhos aqui, eu tenho que lá ter a lógica toda, construir os pacotes, mandar construir as regras que tenho que pôr para fazer o túnel, em todo lado. Tenho que, se tiver que tratar dos árvores, também que vem o ARP a primeira vez, vai lá acima, depois é que eu vejo qual é que é o marco, não sei quem é que respondeu e vou instalar a regra. Isto pode não ser muito execuível ter, em termos de escalabilidade, ter um controlador para todos os equipamentos. E também ter só um controlador para todos os equipamentos também tem um problema de single point of failure. Se o controlador vai abaixo, a rede deixa de funcionar. E também é um vetor, em termos de segurança, também é um vetor muito interessante de ataque. Porque se eu conseguir atacar um controlador, tenho o controle da rede. Posso, de repente, configurar a rede toda ao contrário. Mas aí, se for um controlador daqueles que está a fazer só mais automation de configuração, é igual, né? Se eu conseguir atacar o controlador, também consigo aldrabar a configuração toda da rede. Foi o que aconteceu à Vodafone aqui há uns anos, quando teve um dia todo em baixo. Ok? Então temos o número de devices, é uma das coisas, e depois o single point of failure. Então o que é que acontece? Muitas vezes isto pode estar separado, né? Portanto, eu posso ter, mesmo naqueles que são de automatização, posso ter uns que são responsáveis por configurar e receber estatísticas e não sei o que de uma parte da rede e outros de outra parte da rede, e depois eu arranjo para lhes pôr a falar uns com os outros se eu quiser ter uma vista global da coisa. Portanto, isto são controladores distribuídos logicamente ou fisicamente. Podem ser mesmo fisicamente ou podem ser logicamente. Logicamente é o mesmo, está no mesmo servidor a correr, mas, por exemplo, tenho dois módulos diferentes. Estão a perceber? Tem um módulo que está a controlar só uma parte e outro módulo que está a controlar outra. Como eu estava a dizer, portanto, programar ao nível do OpenFlow, por exemplo, ao nível da abstração de uma southbound API como o OpenFlow, não é fácil, ok? Portanto, porque fazer tarefas independentes que seja, por exemplo, routing e access control, eu tenho de saber jogar com as regras todas. Vocês têm um pequeno exemplo logo do trabalho, que é uma coisa muito simples, que é quando começam a querer ver as regras, as estatísticas do TCP. Se antes já instalaram as regras do Mac, vocês já não conseguem ver os pacotes TCP. Porque os pacotes TCP também têm malhas, certo? E, portanto, ele para fazer uma ligação TCP, primeiro tem que fazer um ARP, se for a primeira vez. E, portanto, ao fazer o ARP, a vossa lógica vai logo instalar as regras do Mac. Ele, com o ARP, vai conseguir aprender o Mac por uma adresse de origem e uma adresse de destino, em que pode ser que estão
e está logo em condições de instalar regras. O que quer dizer que os pacotes a seguir, o SIM, o SINAC, a ligação toda do TCP, já não passam no controlador. Porque já existem regras no switch que batem certo com aquilo. Como é que vocês vão dar a volta a isso? Ali é relativamente simples, põem uma regra com uma prioridade maior para continuar a apanhar o tráfego TCP, estão a perceber? Deixam lá estar uma regra com uma prioridade maior, que é, se for TCP, vai para o controlador. Então, como bate primeiro nessa, não vai às outras, continua a ver o controlador. E depois instalam, então, regras específicas para o TCP com uma prioridade ainda maior que essa. Que é, já me apareceu o primeiro pacote TCP, eu já vi o que tinha a ver, já criei lá a regra para aquele fluxo, então já não preciso mais que venha ao controlador. Mas estão a ver, portanto, é um nível de abstração bastante baixo e em que vocês têm que conjugar prioridades, usar as cookies, etc. Ali a baixo nível. Quando estamos a falar do RESTful isso também, mas no RESTful isso, este tipo de pormenores não sou eu que trato, porque o control plane continua a estar nos equipamentos. Portanto, eles já foram feitos para fazer aquilo. Eu só estou a tratar de configuração, não é tão complicado. Só tenho que saber o que é que tenho que configurar. Construir a configuração. Ainda aqui, no OpenFlow, existem dois tipos de desenho. Um parecido com o que é o que vocês estão a fazer um bocado. Vocês estão a misturar as duas coisas, mas eu posso ser reativo. O que é ser reativo? Quer dizer que eu tenho... É um bocado o que estamos a fazer por acaso há uma regra que vocês podem pôr logo ao início, podem ser proativos, que é a tal do TCP. Vocês podem pôr uma regra logo lá, com a prioridade maior, assim que o switch se liga. TCP forward control. Ok? Mas se não tiverem, isto é o quê? Tem poucas regras, de modo duas só, que está instalado ao início. Até pode ser, no limite, esta, que é tudo o que eu não sei o que é de fazer, vai para o controlador. E depois as outras regras só vão sendo instaladas, que eu posso fazer o trabalho, à medida que aparecem pacotes. Agora apareceu este pacote, o que é que eu faço a este pacote? Olha, vou fazer isto. Instalo esta regra. Portanto, isto é o que nós chamamos aqui uma aplicação reativa, que é as regras vão ser instaladas em função dos primeiros pacotes que aparecem e são enviados para o controlador. Outra hipótese é eu instalar as regras todas logo ao início. E aí eu estou a fazer uma aplicação proativa. Neste caso, eu preciso de alguma forma, se eu não estou a criar as regras de acordo com os pacotinhos que eu recebo, eu eventualmente tenho que ter aqui uma maneira de saber que aconteceu alguma coisa na rede. Estão a perceber? Nem que seja o estado inicial, ou alguma configuração, ou usar outro protocolo aqui, que, por exemplo, existe o NetFlow, ou estar a usar aqui o RESTconf e ver o que é que lá tem a topologia, ou o que for, não sei, tem que ter aqui uma maneira e instala as regras todas ao início. Normalmente isto é uma mistura das duas coisas. Eu posso ter algumas regras ao início de algumas coisas que eu sei, mas depois há coisas que só mesmo quando aparecem os pacotes. É que eu também vou instalar regras. Portanto, não, elas não têm que ser uma coisa ou outra. Estão a perceber? A diferença de ser proativo e reativo é proativo, eu instalei as regras sem receber pacote nenhum, porque eu sei que eu quero fazer aquele tipo de coisa logo desde o início. O outro é reativo, que é só consoante o tráfego que foi aparecendo, é que eu fui decidindo o que é que eu queria fazer. Muito rapidamente, porque nós não usamos. Existe uma coisa destas mais radical, não é? E que surgiu assim mais no meio académico, e que já é executado em alguns controladores, que é o P4. Okay? O que é o P4? O P4 é mais baixo nível ainda que o OpenFlow, no sentido em que podem pensar, por exemplo, que o OpenFlow pode ser implementado em P4. Okay? Qual é que foi a ideia do P4? Falta aqui uma figura que não sei o que é que aconteceu. O que é que eu vou fazer? Vou dizer, por exemplo, o que é que acontece? No OpenFlow, vocês tinham aqueles campos que podem fazer match, certo? Estão definidos. São estes campos que se podem fazer match no OpenFlow. Ou seja, ele sabe o P e endereços IP, etc. O P4 é mais radical que isso. Eu vou pegar em ASRED configurável e eu até posso definir um parser para um tipo de cabeçalho que nem sequer existe. Ok? Eu vou dizer que é
estes bytes vais dividir no cabeçalho, está a perceber? O que permitiria programar um livro até para protocolos que não existem. Para formatos de pacotes que não existem. Portanto, eu vou dizer aqui mesmo, isto vai ter basicamente o quê? Um parser inicial que é o programa. Como a linguagem normalmente aquilo é em C. Eu vou dizer, tem lá uma maneira de dizer, não é C, é C++, que eu tenho objetos, mas tenho uma maneira de dizer, vais dividir o pacote que aparecer desta forma. Ok? Depois a seguir entra no pipeline do OpenFlow. Só que lá está, mais uma vez, o OpenFlow está fixo. O OpenFlow começa numa tabela, só se tiver um bottom table é que vai ver se tem um match na tabela a seguir, só se tiver, vão ver? Se não, se faz logo o match na primeira, faz logo o apply. Estas coisas estão fixas. Aqui também não estão fixas. Eu é que vou dizer como é que é. Se avalia uma tabela de cada vez, se faz match em várias tabelas ao mesmo tempo, pode ser logo em paralelo. Ok? Em que campos daqueles que eu defini, que também não estão definidos à partida, sou eu que defino no passa, é que eu vou fazer matching. Como é que os vou alterar? E para onde é que eles passam a seguir? Se é para uma tabela, se é para o módulo final. O que é o módulo final? É o deparser, ou seja, volta a juntar o pacote todo com o processo inverso que eu defini no parser. Portanto, eu no parser defino como é que parte aquilo em pedaços. Ok? Guardo o payload e depois como é que parte o resto em pedaços. Depois defino o que é que eu faço a esses pedaços. Como é que eu faço matching, se eu os altero, se não os altero, etc. Quando chega ao último passo, volto a juntar o pacote todo e defino por que porta é que sai. Ok? Portanto, como estão a ver, no P4 eu posso implementar o OpenFlow. No parser, dizer que é para partir o pacote de acordo com estes cabeçalhos, com estes 32 campos possíveis. Vais ver o EtherTag, depois se tiver é uma máquina de estados, se separarem. Porquê? Porque isto depende. Ele começa assumindo que é, por exemplo, uma frame Ethernet. Então sabe que os primeiros bytes são X, depois sabe que o seguir é uma MAC address. Depois, quando chega ao EtherType, uma máquina de status. De acordo com o EtherType, aquilo tem não sei quantos ramos. Estão a ver? Se for o EtherType IPv4, vai para este ramo. Estão a perceber? E agora vou continuar a partir do pacote. Porque se é IPv4, eu sei que agora a seguir vem o IP. Estão a perceber? Se é ARP, sei que tem um campo, sei que é este campo. Portanto, vou para outro ramo. E por aí fora. Isto surgiu de onde? Esta ideia. Existem estas arquiteturas todas, na verdade, ok? Isto até tem um nome, que é este PISA, que é de Protocol Independent Switch Architecture. Portanto, isto são ASICs que permitem programar de forma flexível uma coisa de match action. Estão a ver? Em que aquilo é bytes. O que eu digo é, se estes bytes forem iguais, e depois a action é mandar isto para o outro pipeline a seguir, coisas do género. Portanto, temos aqui, existe este Intel FlexPipe, o Cisco Doppler, uma carrada deles, ok? Alguns são de fabricantes de eletrónica, outros de microprocessadores. Este é da própria Cisco, que fez uma coisa destas, que é um fabricante de switches, né? Um dos maiores que há. Portanto, pode ser com isto, mas na verdade também posso usar o OpenVSwitch. O OpenVSwitch pode-se usar P4 com o OpenVSwitch, porque aquilo é software. Portanto, eu também posso dizer ao software como é que faz. Tudo é mais lento, não é? Mas em software eu também posso dizer, vais receber esta quantidade de bytes, não é? Que aquilo vem lá na memória, depois está lá representado na memória, posso fazer o que eu quiser àqueles bytes na memória, não é? Em software também. Também se pode usar FPGAs para isto. Portanto, isto são todas estas hipóteses de devices permitem-nos dizer como é que eu posso processar pacotes, porque os pacotes são sequências de bytes, vão lá no registro qualquer. Não sei o que é que aconteceu às figuras disto. Pá. Ok? Mas basicamente isto tem o quê? Era o que eu estava a dizer. Temos aqui um parser em que chega um pacote e ele vai dividir isto em pedacinhos. Eu vou definir quais é que são os pedacinhos em que eu vou dividir isto. E depois estes pedaços são enviados para um conjunto aqui, um pipeline, podem ser N, em que em cada um destes ele vai olhar, fazer match em algumas destas coisas, alterá-las ou não, passá-las para outro, ou avaliar tudo ao mesmo tempo, aqui pode ser em paralelo, e depois disto ser tudo manipulado, chegam aqui os pedacinhos todos outra vez,
E o que é que eu vou fazer? Vou juntá-los todos no dparser, construo o pacote outra vez. Agora, depois de ter feito tudo aquilo que eu quero, por exemplo, posso ter usado isto para mudar VLANs, para mudar o IP de origem, o que for, e digo para que porto é que isto sai. Ok? Portanto, temos um Programmable Parser que permite definir o que é que são os cabeçalhos. Numa lógica de máquina de estado, se eu quiser ter os cabeçalhos dos protocolos que existem, por exemplo, aquilo começa a partir dos primeiros X bytes e tal, que é o MAC address de origem, MAC address de destino. Isto é uma frame Ethernet. Chegou ao Ethertype. É o Ethertype tal, vem para aqui. É o Ethertype tal, vem para aqui. É o Ethertype tal, vem para aqui. Podem passar nisto numa máquina de estado. Vão ver? O estado para onde aquilo passou a seguir ao ter visto o Ethertype depende de qual é que era o Ethertype. E depois dentro daquele tem outra vez. Se for IP, vem para aqui. Se for ICMP, já abre outro RAM. E é assim que ele vai descascando o pacote todo. Porque está definido desta forma. E vai obter estes pedaços todos que aqui estão. Depois os pedaços vêm para aqui e aqui eu vou dizer o que é que faço a cada um deles. Ok? Epá, é que nem... ok. Temos aqui. Programmable Parser. Estão a ver? Então eu tenho os headers que têm que ser reconhecidos e a sua ordem no pacote. Na tal máquina de estado. Estão a ver? Porque para eles são bytes. Para a eletrónica. Eles são bytes. Eu digo qual é a ordem. Quando pegas os primeiros X bytes tal, fica aqui e agora. Isto era tal, então agora. Depois tenho então o Programmable Match Pipeline. Ok? Que define as tabelas e exatamente como é que eu vou processar o pacote. E depois tenho então o dparser, okay, que volta a juntar tudo e o programador declara como é que aquilo vai ficar no wire, ou seja, qual é o formato que ele vai ter, na verdade. Eu podia misturar isto se eu quisesse. Normalmente eu quero voltar a pôr o pacote todo igual outra vez, mas eventualmente mudando um ou outro campo. E depois como é que ele sai para a linha. Ok? Portanto, o pacote é dividido. Cada uma dessas coisas pode ser usado para fazer matching e ações. Portanto, isto aqui é parecido com a lógica do OpenFlow. A diferença é que podem ser várias ações e vários matches ao mesmo tempo. Não é? Eu posso pegar o pacote e aplicar vários ao mesmo tempo e fazer várias ações ao mesmo tempo. Pode ser em paralelo. Ok? Podem ser modificados, adicionados ou removidos. E depois, cá estão os pacotes. Isto veio o pacote. É partido nestes bocadinhos. Ok? Depois eles vão passando ao longo dos vários, vai mudando, chega aqui no estado em que é para estar, volta a ser junto e sai numa determinada porta. Neste caso foi decidido que é para ser junto aqui, é decidido que é para ser junto aqui e é para sair aqui nesta porta que corresponde àquela saída ali. Tem aqui um exemplo. Ok? Então cá está. Isto é definido com o quê? Um parser. Ok? Depois tem, neste caso, só tem uma tabela de ingresso e sai logo. E depois estão a ver aqui, isto é a definição do que é que aquele switch faz. Vai chamar o myParser para partir o pacote. Vai chamar este para verificar o checksum. A seguir vai fazer o que está a dizer que faz na entrada, o que está a dizer o que faz na saída. Volta a fazer o checksum. E depois chama o dparser que é para voltar a juntar o pacote e sair. O que é que eu tenho que fazer? É programar em P4. Definir cada uma destas funções. Ok? Cada uma destas funções, elas estão aqui. Estão a ver? Tem o parser, recebe o packet. Neste caso, isto é um tipo um hello world, a única coisa que ele está a fazer é um crossfire. Portanto, o parser nem sequer faz nada, estão a ver? Ele recebe aqui e simplesmente não faz nada. Só aceita o pacote e não lhe muda nada. E depois no ingresso, o que está aqui a fazer é, se o ingresso port for 1, ele muda para o ingresso port para 2. Se o ingresso port for 2, ele mete o ingresso pack para 1. Quer dizer, quando chegar ao fim, o pinha da 1 vai para a 2 e o pinha da 2 vai para o 1. Okay? Portanto, o egress já não faz nada. É só no apply. Estão a ver aqui? O apply está vazio, não faz nada.
Aqui o checksum também não faz nada, neste caso. Aqui também não faz nada e o deparser também não faz nada, que é só, quando não faz nada ele mantém aquilo como vinha. Bom, até agora OpenFlow e P4 é o que nós chamamos o OpenSDM. Na verdade, isto agora não é so far, porque nós tivemos a aula da automatização e na aula da automatização tivemos a ver coisas que também são chamadas de Software Defined Network de indústria. Ok? Este OpenFlow e P4, a única coisa que eles assumem que o hardware tem é o forwarding plane. Okay? Portanto, são ou aquelas coisas programáveis do P4 ou são programáveis na mesma, mas já está definido que funciona como o OpenFlow e são programados através do OpenFlow. Depois temos o que nós vimos um bocadinho, onde se inclui aqui o que nós vimos na aula da automação, mas não só. Porque na aula de automation nós concentramos muito em usar as APIs para configurar os equipamentos, configurar o control plane dos equipamentos. Mas eu posso usar o control plane, mas configurar, mas depois deixá-los tomar as decisões deles. Por exemplo, configurar o BGP e depois o BGP andar lá a anunciar, eles andarem lá a anunciar as rotas. Mas, por exemplo, eu posso usar o BGP para tentar mudar como é que o switch funciona. Ou seja, fazer uma coisa parecida com o que faço com o OpenFlow, que é chegar lá e dizer, vais mandar este tráfego para ali. Como é que eu posso fazer isso? Posso pôr o controlador a falar BGP com o router, por exemplo. Estão a ver? E chega lá e eu anuncio uma rota muito boa, estão a ver? E ele manda-me o tráfego todo para mim, por exemplo. Ou, por exemplo, posso instalar túneis MPLS de acordo com o que o controlador quer também. Isso é relativamente mais fácil, porque também é configuração, na verdade. Não é? Isso, na verdade, é configuração. Ok? Portanto, é o que eu tenho aqui. Portanto, isto é quase Network Management. Podendo haver estas coisas, já tenho aqui um exemplozinho ou outro. Mas um bocado como nós vimos na aula, né? Já, da automatização e da programabilidade. E, portanto, é o que vocês estão a ver aqui. Isto seria o CLI, não é? Aqui começa a ser usar a automatização para o CLI, netconf, restconf, etc. Aqui está os tais que eu estava a dizer, que é usar protocolos que já existem e tentar com o controlador, por exemplo, instalar rotas na tabela BGP, coisas desse género, ok? Isto é o Path Computation Element, por exemplo, que é um protocolo que eu posso usar para criar túneis MPLS. E então eu posso ter um controlador que nem sequer usa RESTconf, estão a ver? A única coisa que ele faz é falar este protocolo com os LSRs e conseguir lá instalar os túneis que eu quero. Assim. Então, o que é isto de API Based SDN? É usar as APIs de automatização ou usar protocolos que já existem e pôr o controlador a falar esses protocolos que já existiam. Que originalmente eram para termos equipamentos a falarem uns com os outros, mas agora tem um controlador a usar esses protocolos para falar os equipamentos e para chegar ao objetivo que quer. Okay? Por exemplo, existe uma coisa, não sei se vocês, nós falámos no BGP tradicional, na aula dos Service Providers, vimos o multiprotocolo BGP. Portanto, o BGP é um protocolo super utilizado nas redes modernas. É engraçado porque é uma coisa que veio de 1994, que foi feito para anunciar prefixos na internet e depois, como é super flexível na maneira como eu posso escolher quais é que são as rotas, com os atributos e isso tudo, encontrou aqui uma série de utilizações. Já tínhamos visto no EVPN, que pode servir para anunciar os membros das VPNs de um lado para o outro, para depois anunciar onde é que está o cliente do outro lado da rede MPLS e qual é que é a label para lá chegar. Ok, e aqui temos mais uma utilização do multiprotocolo BGP, que é este BGP Link State, que é fazer o quê? É usar BGP para dar as rotas que eu aprendo aqui dentro, por exemplo, para o SPF,
a um controlador. Portanto, isto é uma maneira de um controlador, isto até é o Open Daylight, que é um daqueles exemplos que eu dei como o ONS. O ONS acho que também suporta isto. Um controlador vai estar aqui a falar BGP com o router físico e o router vai-lhe dizer a link state database. Isto é multiprotocolo BGP, ou seja, em vez do BGP estar a anunciar o config, está a anunciar o LSA. Ali daquela zona interna só, vão ver? Portanto, isto o que ele faz é, peguem na link state database que ele tem, e todos eles têm, num protocolo link state, todos eles têm uma visão da topologia toda, não é? E então ele envia-me, isto usando o BGP, envia-me um LSA ao controlador. O controlador fica a saber a topologia toda, ok? Usando o BGP, que é um protocolo que já existe. Depois, a única coisa que eu tive é configurar este router para fazer isto. Depois estou a usar este Path Computation Element para programar, por exemplo, aqui, túneis MPLS. Ok? E depois posso ter o BGP tradicional aqui a falar com este router BGP para dizer para anunciar rotas para aqui, que é para depois ele anunciar aos outros. E tenho aqui um controlador a controlar aqui uma rede minha só com protocolos que existem. Sem ter um open flow nem nada. E também isto não é aquilo que nós vimos da automatização. Ou seja, o objetivo aqui não é configurar isto. Isso já foi feito eventualmente também com automatização. O objetivo é agora eu saber aqui isto. Ao saber aqui isto, criar depois túneis MPLS aqui, imaginem. E depois controlar como é que as rotas entram por BGP, porque também posso anunciar aqui com BGP o que eu quero. Controlar aqui como é que a rede funciona aqui dentro. E pôr lá fazer o que eu quiser. É óbvio que isto nunca vai ser tão flexível como usar um OpenFlow P4, porque eu sempre condicionado à maneira como aqueles protocolos funcionam. O que eu estou aqui a fazer é pôr-me ali como se eu fosse mais um nó e a tentar ou instalar coisas na tabela de encaminhamento que eu quero, saber a topologia para depois fazer aqui umas coisas que eu quero fazer para fazer a topologia. Mas isto são maneiras, por exemplo, com o MPLS é fácil eu definir o caminho de coisas aqui dentro. Não é? Porque um túnel MPLS eu defino que deste ponto a este ponto isto passa neste e naquele. Porque eu vou lá pôr as labels e, portanto, ele a partir daí vai seguir aquele caminho. E isto é muito comum, nós vamos ver agora. Eu quero muitas vezes fazer eu quero muitas vezes fazer um serviço e tenho que fazer com que o tráfego passe num determinado conjunto de funcionalidades e para fazer isso tenho que fazer steering do tráfego. E, portanto, uma das maneiras de fazer steering do tráfego dentro de uma rede dessas é usando LSPs MPLS que eu posso controlar com um controlador desta forma. Mesmo dentro de um data center, por exemplo. Seria um sítio onde normalmente eu nem sequer estaria a usar MPLS. Então, o que é que este controlador pode fazer? Se não tiver um P4 ou um OpenFlow, mais uma vez aqui nesta coisa do meio, entre ser só configuração e eles fazem tudo, ou eles não têm nada e eu digo as regras todas para cada pacote. Eu posso usar protocolos que já existem para, já tínhamos visto na automação, configurar, mas também para tentar, por exemplo, definir o que é que está na tabela de encaminhamento. Ok? E também para definir o que está na MAC, que é esta Forwarding Information Base. Tem aqui exemplos de protocolos que me permitem controlar estas várias coisas. O netconf, configuração, já tínhamos visto na aula de automatização, restconf, a NVBUE API, a Cisco ACI, permitem configurar isto. Este, por exemplo, não permite fazer controle nenhum, mas permite descobrir a topologia. Posso usar o BGP, é muito usado, por exemplo, posso dizer que a Meta usa o BGP dentro dos data centers deles, em vez do OpenFlow ou alguma coisa dessas, para definir caminhos específicos que vão mudando ao longo do tempo. Estão a ver? Por exemplo, eles sabem que vão mudar umas cargas daqui para ali
E a maneira com que eles fizeram isto, por exemplo, a Google usava o OpenFlow, não sei se ainda usa, mas usou, para fazer a mesma coisa, nos data centers deles, estamos a ver. De repente agora mudou a hora do dia, estes servidores estavam a fazer YouTube, agora é de noite, temos meia dúzia de pessoas a ver YouTube aqui, então vamos mandar estes VMs e estas containers todas do YouTube para outro sítio e vamos meter aqui os containers das aplicações que fazem o crawling da internet. Isto muda drasticamente por onde é que eu quero passar o tráfego lá dentro. A Google, quando faz isto, usa o OpenFlow para ir lá instalar os caminhos e pôr aquilo a fazer de outra maneira. Até mesmo entre data centers. A Meta faz isso com o BGP. O Meta tem um controlador que vai instalar rotas BGP, fala BGP com os equipamentos e anuncia as rotas que ele quer com as local preferences de maneira que ele quer, não sei o quê, para conseguir que aquilo passe nos sítios que eles querem. O Path Computation Element é a mesma coisa, mas em vez de usando IP, usando MPLS, túneis MPLS. Também permite, neste caso até permite aqui controlar a Forwarding Information Base. Também controlar o caminho por onde as coisas passam. E ainda existe o BGP Flow Spec, mais uma vez outra utilização do BGP multi-protocolo, que é isto é sempre igual. Ele é sempre BGP na essência. A maneira como tem os atributos, só que o BGP normal anuncia prefixos. O BGP na VPN anuncia membership do outro lado. Portanto, as rotas, em VPNs de layer 3 anuncia com as rotas com o boot distinguisher. Se for em VPN anuncia quem é que está do outro lado, qual é que é o cliente, qual é que é o label MPLS. Se for o LS, anuncia os LSAs, em vez dos prefixos, e se for isto, anuncia fluxos que existam lá. Okay? Matches in actions. Isto até é usado às vezes com o OpenFlow, para depois anunciar o estado das regras de um switch para outros lados, que não para o controlador. Pronto, o NetConf, isto podemos passar à frente, já, na verdade agora já está na aula da automatização. Estava aqui também como exemplo, mas agora temos toda uma aula só para isto. Cá está só aqui a diferença outra vez, agora que já vimos, que já falámos nestes mais radicais. O que é que acontece? OpenFlow P4, o que é que acontece no device? Não há aqui nada. Só temos as tabelas a controlar o hardware. NetConf, RESTConf, NVD, LVD API, tudo aquilo que vimos na aula de automatização, continua a ter tudo aqui. O que isto está a fazer é só configurar essas coisas. Ok? Portanto, é fazer Network Management, mas isto é chamado SDN também, hoje em dia. Outra hipótese ainda mais simples. Vocês podem ter um controlador a fazer simplesmente um nó BGP que faz uma sessão IBGP. Estão a ver? Faz uma sessão IBGP com o router aqui dentro. E como faz uma sessão IBGP com o router aqui dentro, aprende as rotas dos outros AS, por exemplo. Este controlador está a controlar este AS. E depois eu posso injetar rotas também. Porque posso aqui trabalhar como se fosse um router BGP. Outro exemplo, também já vimos, isto é a mesma coisa, é eu obtenho a topologia através, por exemplo, do BGP LS, tenho o link state database toda, tenho a link state database. Imaginem que eu não quero usar o caminho mais curto, em vez de escrever um Dijkstra no controlador, não quero, ou eu sei à partida quais são os caminhos que eu quero fazer, está lá numa base de dados, ou em cada momento eu sei o que é que eu quero fazer porque tenho um agente de inteligência artificial que está a olhar para a matriz de tráfego e diz, olha, agora o caminho que devias seguir era este, que é o caminho ótimo, ok? Ou que eu acho que é ótimo. Então, eu sei isto, o que é que eu faço agora? Uso o PCE para dizer que o caminho vai ser usando MPLS tal e tal para ali.
Outra maneira de ter SDN, sendo que a rede por baixo, mais uma vez, pode ser, hoje em dia também é quase sempre. Nós temos hoje em dia uma versão do SDN que está praticamente ubíqua, que é qualquer rede mais complexa hoje em dia é configurada como um REST-CONF ou como um MPDUE. O que é configurado ainda com CLIs, redes empresariais mais pequenas, eventualmente podem ser configuradas ainda com CLI. Por exemplo, aqui na faculdade vão aqui mudar o edifício, provavelmente os switches que vêm para aqui vão ser configurados com CLI, porque eventualmente eles têm para lá os templates e não sei o que, e sabem mais ou menos o que é, fazem copy-paste, já os trazem para aqui configurados. A partir daí, data centers, service providers e não sei o que, já é tudo automatizado. Ok? Mas vamos agora voltar ao SDN mais radical. Portanto, tirando aqui um bocado a parte do network management. Posso ter o OpenFlow, posso ter o P4, mas controlar a rede toda às vezes é complicado. Então, onde é que até isso é mais usado? Fazendo isto, fazendo uma overlay. E nós também já falámos nisto quando falámos nos service providers. A EVPN é uma overlay. Seja no service provider em cima da MPLS, seja nos data centers, que muitas vezes é usado em cima de uma coisa que é o VXLAN, que até vai aparecer aqui nos astarts, sem ser no caso do EVPN. Também é usado, também pode ser usado de várias maneiras. Qual é que é a ideia destas? Então, esta rede normal continua a ter o seu control plane, cada device, ou seja, estes devices são devices normais, não são cá devices OpenFlow, têm control plane, mais forwarding plane, usam os seus protocolos, OSPF, BGP, tal, podem eventualmente ser configurados de forma automática, e então eu posso chamar isto de tal SDN, né? Estou a tratar a configuração da rede com software. Mas é uma rede tradicional, como nós vimos até há 2 aulas atrás. Okay? Com automatização, tudo bem, mas é uma rede normal. E agora quer fazer coisas esquisitas em cima desta rede normal. Por exemplo, no data center queria que isto fosse tudo layer 2, mas não quero que isto seja layer 2, quero que seja layer 3 aqui. Então o que é que eu posso ter? Posso criar então aqui, por exemplo, com o Open vSwitch. Tenho aqui um switch virtual, que é onde estão penduradas as minhas VMs e os meus containers. Que estão em cada physical server. Certo? Vários. Quando eu quero que elas saltem de um lado para o outro, posso manter isto aqui, tudo direitinho, sem mexer nada, se controlar tudo aqui. Portanto, se eu souber de repente que agora este IP está aqui, o que eu tenho que fazer é programar este switch para meter esse pacote dentro do quê? Um túnel. Porquê? Porque se eu mando para aqui com o IP normal, mudava, não é? Porque isto tem o protocolo e caminhamento, é uma rede tradicional, não é? Se de repente está aqui um IP e aqui está o outro, primeiro este sabia que tinha as redes daqui e não sabes o que vou perceber. Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu IP daqui possa saltar para aqui sem problema nenhum. Nesta rede normal de Layer 3 isso não acontece, porque os prefixos que este conhece e o que este conhece são outros, não é? Então o que é que se faz? Usa-se um protocolo qualquer. Isto aqui é uma overlay. Usa-se um protocolo qualquer para fazer túneis entre os hypervisors. Estão a ver? Que usam esta rede, mas estão todos ligados com túneis. Estão a ver? Há N possibilidades. Poderia ser MPLS. Não é muito usado nos data centers. Isto é o que se faz nos service providers, com o MPLS. Nos data centers usa-se uma tecnologia que é VXLAN ou túneis NVHA, que são muito antigos, já existiam para outras coisas. Ou um túnel qualquer desse género. Okay? Existe um que agora também apareceu, que até era proprietário da VMware, que é o NTT, mas todos eles são o quê? São túneis. O que é um túnel? É acrescentar um cabeçalho. Certo? Vou acrescentar um cabeçalho. Então eu faço o quê? Isto é configurado. Aliás, esta é uma rede normal. Ela nem sequer sabe que existem túneis. Já vamos ver. Estes são configurados por OpenFlow, por exemplo, ou de outra maneira qualquer. São switches software, normalmente virtuais. E o que é que eu vou fazer ali? Vou criar o túnel. Porque aqui é que eu vou dizer, vais meter este cabeçalho. Vou criar o túnel e depois vou ter, como isto é tudo controlado pelo mesmo controlador, ele sabe, de repente agora vai ser este container daqui para aqui.
este container tem o IP tal. Então eu tenho que ir dizer a este que agora, todos os pacotes que vêm aqui com este IP, vais ter que enfiar dentro deste cabeçalho, vais ter que pôr este cabeçalho cá fora, que é o cabeçalho do túnel, que vai fazer agora isto chegar onde era antes, estão a ver? Isto agora passar, ou seja, tudo o que era para este IP, em vez de vir para este endpoint deste túnel, agora tem que passar a vir para este. Estão a ver? Portanto, isto é fazer aqui um novo cabeçalho, sendo que este cabeçalho o que é que tem? Um IP de origem e um IP de destino. O que quer dizer que para estes devices aqui do meio, isto é um pacote normal. E eles fazem o routing normal e é como vocês aprenderam a configurar desde o início. Configurar esta parte é o que vocês sabem fazer desde o início. É definir aqui quais é que são as redes que estão em cada lado, dar redes aos links, configurar um OSPF, a área 0, tal, está feito. Ter depois uma rota default para a saída do data center. Está feito. Depois então, a outra camada é que vai fazer isto. Ok? Estão aqui, então, os 3 grandes exemplos do tunneling. Este é o mais... Foi inventado pela Cisco, mas isto foi desenvolvido pela Cisco, mas isto já é standard. Okay? O NVGRE vem da Microsoft, porque isto vinha dos túneis que eram os túneis GRE. E o NV é de Network Virtualization, ou seja, é usar os túneis GRE que já existiam para interligar switches virtuais. E depois tem este STT, que não sei do que é a coisa, que é da originalmente era a Nicira, depois a VMware comprou a Nicira. Hoje é muito usado o VXLAN, até porque existe uma coisa que é o EPVPN sobre VXLAN. E este EPVPN define no próprio standard muitas destas coisas que eu estou a dizer que o controlador faz com os switches, o que simplifica um bocado a coisa, porque mais uma vez o controlador aí só tem que ter um configurador. Estão a ver? Só tem que configurar o EVPN, depois o EVPN faz aquela parte por ele, que é quando a máquina virtual muda, o EVPN usa o BGP para anunciar que agora, estão a ver? Que agora aquele IP daquele cliente passou a estar ali, estão a ver? E depois que anuncia isso, todos os outros que estão nas pontas sabem isso, e portanto quando agora tem uma coisa para enviar para ali, sabem que passaram a ter que enviar aquilo do túnel VXLAN tal. Como nós vimos no Service Provider, e ele recebia o anúncio e sabia, agora quando é para ir para este prefixo, para este cliente, tem que enfiar isto com a label tal, MPLS. Agora é a mesma coisa, mas ele sabe, está naquele túnel, então agora tem que enfiar isto no cabeçalho da VXLAN tal. Do túnel VXLAN tal. Portanto, com o EVPN simplifica no sentido em que o controlador já não precisa estar a fazer isto tudo. O EVPN faz isto. O controlador passa a ser só configurador do EVPN. Pode ser configurado se o switch suportar EVPN, o switch virtual, o OpenVSwitch, ou o que tiver a ser usado ali. Ou, nesse caso do EVPN, até pode ser um switch físico, que está ligado àquele, ao top of the rack daqueles. Pode ser no top of the rack até. E fazer túneis entre todos os top of the racks. E aí temos o control plane no próprio switch, a usar o BGP para fazer esta coisa que aqui neste slide anterior eu estava a dizer que era o controlador que fazia com os switches de software. Vamos concentrar aqui sobretudo na VXLAN. Elas são todas parecidas, estão a ver? Todas elas têm um identificador do túnel. Estão a ver? Todas elas têm um identificador do túnel. Isto é a chave. Se for no EVPN, o que é que ele anuncia com o BGP? Eu tenho este prefixo que agora passou a estar neste endpoint. Todos recebem este anúncio quando querem enviar qualquer coisa para aquele IP. Aliás, no EVPN nem é prefixo. Lembra-se do EVPN? Pode ser prefixo MAC. Pode ser IP MAC. Não é uma rede. É IP MAC. É este IP e este MAC. Portanto, este IP e este MAC estão naquela ponta deste túnel. É isso que eles recebem pelo BGP. Já não é uma rede que inclui não sei quantos hosts. É este host com este MAC está naquela ponta. É isso que ele anuncia no EVPN com o BGP. É isso. Se não for com o EVPN, é isso que o controlador vai controlar. Este IP, que é deste MAC, agora está neste túnel. Então é só eu dizer aos outros todos, a partir de agora, sempre que apareça alguma coisa para este IP destino, para este MAC de destino, vais passar a enfiar um cabeçalho VXLAN, ou GRE ou STT, com este ID. Criação dos túneis.
Se for com EVPN, é configurar os equipamentos para fazer os túneis. Se for com o OpenVSwitch, usando OpenFlow, uma coisa do género, é a mesma coisa. É criar lá os matches, OpenFlow e as regras a dizer para enfiar estes cabeçalhos, okay, e enviar aquilo para baixo. A rede de baixo nem sequer precisa de saber nada de túneis. Os túneis são só... O criar um túnel aqui é só definir que eu vou meter isto e isto, mais nada. Não há uma criação, o túnel não é criado depois nos switches todos para onde aquilo passa. Onde aquilo passa, ele só olha para isto. Okay. Isto é payload, não é? Isto é o payload, é o pacote original. Não é para isto que ele olha. Ele olha para os daqui de fora. Okay? Portanto, ele vai meter este vai ser enfiado aqui. E os de fora só vão olhar para isto. Se for uma rede layer 3. Só olhar para mais nada. Okay. Tenho aqui um exemplo de como é que poderia funcionar com o OpenFlow. Estão a ver? Aparece um host novo. Este host ali é uma VM ou um container. Okay? É uma VM ou um container. Quem é que tem este IP? Estão a ver? Apareceu aqui, vem um packet in. Eu vou ver no controlador quem é que tem este IP. Quem é que estava cá registado que tinha este IP? Estava no túnel tal. Então, vou lá instalar uma regra a dizer: mete no túnel não sei quem. Pronto, isto é o VPN, eu já estive a dizer. Portanto, no caso da VPN, temos um control plane do próprio VPN. E, portanto, aí o controlador não precisa de fazer aquela gestão toda dos túneis, só tem que configurar o VPN. Agora vamos só terminar aqui com uma coisa. 10 minutinhos. Que está muito ligada com isto. Que é só a visão final do que é agora uma rede moderna. Nós temos estado aqui concentrados na infraestrutura. Hoje em dia, o que é usado? Se vocês pensarem, tudo o que nós usamos numa rede é sempre interligar os hosts a servidores. Certo? É sempre hosts a servidores. Estes hosts podem ser montes de coisas hoje em dia. Pode ser um carro, pode ser um robô de uma fábrica, com níveis diferentes de serviço que precisam. Por exemplo, se for um robô, tem que ter muito pouco delay. Se for para telecirurgia, ainda menos. Ok? Se for os carros, também tem que ter pouco delay. Se for aplicações do telemóvel, já não é o delay que interessa, já é a largura de banda, para ver vídeos, etc, etc. Mas, na verdade, o que eu estou sempre aqui a fazer é a ligar hosts a data centers. Vocês pensarem. Hosts a data centers. É o que as redes fazem hoje em dia. Hosts a data centers. Mesmo que estejamos na internet, é o nosso host ou um data center, só que atravessamos a internet para chegar ao data center, e o data center tem um IP público de internet. Mas esse data center pode não estar na internet. Pode ser um data center que tem um IP privado e eu ia para lá com uma VPN. Portanto, eu ligar o host àquilo, não através da internet, através de redes de serviço provider, etc., mas não onde vai o tráfego da internet. Por exemplo, se quiser ter delays pequenos, etc. Mas posso criar a minha rede, o meu serviço. Portanto, o que eu vou ter são redes que vão estar compostas por funcionalidades que eu quero. Okay? O que é que são estas virtual functions? São coisas que eu quero fazer ao tráfego para aquele serviço. Por exemplo, pode ser um router em software, pode ser um switch em software, pode ser uma firewall, pode ser um servidor que tem mesmo a lógica de resposta ao que quer que seja que aquele serviço precisa. Portanto, o que eu quero sempre fazer é interligar um conjunto de coisas que hoje em dia são sempre virtuais, são sempre pedaços de software. Fazer qualquer serviço hoje de rede é sempre usar a infraestrutura, que é isto que está aqui a cor de rosa, para interligar estas coisas a estas coisas. Estão a ver aqui Application Services, que podem estar numa cloud central ou podem estar aqui numa Edge Cloud, se for para serviços em que o delay é crítico.
Portanto, é sempre a mesma coisa. Eu quero interligar isto a estes triângulos. Qual é que é o caminho que está a seguir para isto? Eu vou virtualizar esta infraestrutura. Ok? E, portanto, eu vou ter coisas como análise de vídeo, previsão de estados, deliver de vídeo, funções de rede como o IMS, que é a gestão da sinalização, a gestão do billing, etc. Tudo agora é software que está a correr dentro destes triângulos. E esta parte da rede, que não são os triângulos, são só switches e routers com as tecnologias que nós vimos até agora aqui, a transportar tráfego. E transportam tráfego entre quê? Entre estas máquinas que fazem a sinalização, que fazem o reporting, que fazem o billing, que são firewalls, ou que até são switches também, mas virtuais, para fazer uma manipulação qualquer do tráfego só para aquela aplicação concreta. Ok? Portanto, o que é que eu tenho aqui? Lá estamos nós. Eu tenho funções de rede físicas e virtuais. Físicas são os equipamentos mesmo físicos. Virtuais são coisas que estão a ocorrer em data centers, nos tais triângulos da figura anterior. Vou ter que, de alguma forma, automatizar a configuração das coisas físicas. Porquê? Porque esta automatização é que me vai permitir virtualizar a infraestrutura. Porque isto é que me vai permitir dizer que eu quero interligar aqui 3 coisas e essas 3 coisas, por um lado, serem deployed, as que forem de software, num data center. Por outro lado, fazer o tráfego passar por elas implica ir aqui rapidamente configurar estas coisas para que o tráfego passe pelo caminho que eu quero. E isto é todas as coisas que já vimos. É o EVPN, vai criar aqui, eu rapidamente, se precisar de ter uma coisa que interliga daqui a aqui, que passa numa rede de coisa, tenho que fazer o quê? Uma VPN. Posso usar, por exemplo, o EVPN. Quando o EVPN, vou usar a automatização, através disto, rapidamente vou configurar o EVPN aqui em minutos. E tenho que criar um serviço que me está a passar ali, que me está a ligar esta ponta a esta ponta, porque isto é o triângulo que me interessa para este serviço e isto é o triângulo que me interessa para este serviço, que é onde estão as tais VNFs, as tais funções virtualizadas a correr. E eu quero interligar isto com isto desta forma. Se eu conseguir virtualizar isto, eu vou poder fazer outra coisa que se fala já há uns anos e que ainda não está muito implementado, mas é para onde queremos caminhar, que é fazer slices da rede. O que é uma slice da rede? Então eu tenho rede física, Edge, Transport e Core. Dentro desta rede, eu estou a transportar coisas de host para data centers, normalmente. Então eu tenho esta visão aqui. Eu tenho esta minha slice, que é deste meu serviço, ela precisa de interligar esta zona aqui com esta, com uma coisa que está a correr neste data center, com uma coisa que está a correr neste data center, com uma coisa que está a correr aqui e aqui. Esta já precisa só de ligar esta zona a este data center. Esta só precisa de ligar esta zona a estas duas. Estão a ver? Cada uma tem as suas coisas. Então, se eu tiver isto virtualizado, é como se eu tivesse aqui várias fatias da rede, em que eu posso fazer as coisas de maneira diferente. Eu vou ter é que atribuir aqui, na parte física, recursos, e para isso vou ter que usar estas ferramentas todas de automatização. Porquê? Para ir configurar estas coisas. E configurar uma VPN com EVPN. Ou ir usar um VXLAN num data center e depois dizer onde é que vai estar o container para esta slice. E depois dizer que para ir este container para aquele container tem que entrar num túnel tal VXLAN, todas essas coisas. Ok? A ideia disto no futuro era que isto fosse quase, se vocês pensarem, isto é parecido com o que aparece no computador, só que aqui é mais complicado. No computador vocês têm memória e processador, que está ali, e o sistema operativo faz isto. O que é que o sistema operativo faz isto? Isto é uma aplicação, isto é uma aplicação, isto é uma aplicação. Não é? Isto é o Word, isto é o Chrome, isto é o não sei o quê. Estão todos a usar o mesmo processador, estão todos a usar a mesma memória. E o sistema operativo está a controlar. Certo? A ideia aqui é as redes irem para isto. Eu quero fazer um serviço, eu meto o serviço a correr em cima da rede. Para eu ter o serviço a correr em cima da rede, preciso de uma camada de virtualização ali no meio. Isto já apareceu então um standard para isto. Ok? Em que
se chama orquestração de Network Function Virtualization. O que é isto? Isto não é mais do que eu poder pensar em qualquer aplicação de rede, e aqui nem estamos a falar sobretudo de routers e de switches, mas estamos a falar deste tipo de coisas que há nas redes, como firewalls, session border controllers, nós de CDNs, já falámos em SAP CDNs, portanto, seria o DNS, não é? Servidores de DNS, etc. Coisas como sinalização do IMS, essas coisas todas passarem, que eram equipamentos específicos para fazer isso, agora passarem a ser software que pode estar a no data center. E mesmo, em alguns casos, switchings e routers, como por exemplo estávamos a ver, quase ter o OpenFlow a controlar o OpenVSwitch para depois controlar como é que aquilo passa lá. E eu ainda posso agora, por cima disso, criar a minha própria rede virtual, e eu precisar ter lá um switch no meio, porque quero umas vezes ir por aqui, outras vezes ir por outro lado, e quero controlar aqui, como é que aquilo vai. Na infraestrutura de baixo, o que eu sabe é que tem que entrar tráfego físico, e esse tráfego físico tem que ir parar ao servidor onde está dentro do switch virtual. Pronto, e o que é que eu vos queria mostrar? É isto aqui para terminarmos. Isto é um standard já, que é um pensamento em alto nível de como é que isto pode funcionar. Então o que é que eu tenho? Eu vou ter a infraestrutura física, que é, grosso modo, computação, storage e network. Isto é a infraestrutura física, hoje em dia. Switches e routers em enviar tráfego entre servidores e discos. Basicamente é isto. Se eu quiser abstrair uma rede ao máximo, é isto. Posso estar a usar canais de comunicação diferentes, mas no fim do dia o objetivo é sempre interligar um host a computing e storage hardware, e para fazer isso tenho que atravessar hardware de rede. Então vou ter a tal camada de virtualização. E isto depois é a cada nível. Eu posso ter uma coisa destas num service provider, posso ter uma coisa destas, posso pensar numa arquitetura destas num data center, e depois as coisas vão sendo construídas e interligadas. Então imagina, por exemplo, no service provider eu vou ter as minhas coisas, eu tenho lá interligações data centers meus, que têm computing e storage, e tenho o meu network hardware. E agora vou ter um Virtualized Infrastructure Manager, que faz o quê? Controla isto. E aqui entra o quê? SDN. Como é que eu consigo controlar isto de uma forma flexível e automática? Com automatização, com convencional de automatização, com OpenFlow, com P4, com RESTconf, com o que for, seja com control plane ainda nos equipamentos, seja sem control plane nenhum nos equipamentos. Mas o que eu tenho é aqui um módulo que me consegue fazer o quê? Configurar estas coisas, sobretudo o network hardware, mas também criar containers e VMs aqui, que depois me mostra como o quê? Virtual Computing, VMs e containers, Virtual Storage, Volumes, que são usados pelos containers e pelas VMs, e depois uma Virtual Network, que é usar aqui um controlador SDN para controlar o meu network hardware, de maneira a que eu tenha o tráfego a passar na minha rede da forma que eu quero. Em cima disto, vão estar então depois a correr as coisas que eu preciso. Os meus servidores, os meus coisas de billing, o que for. Cada coisa destas pode ser depois controlada por um software específico, e depois ainda posso ter aqui um software grande de operação e de business que fala com isto tudo. Então eu vou receber aqui uma descrição de um serviço. Com esta descrição do serviço eu sei que vou precisar de 4 ou 5 VNFs para fazer aquele serviço. Vou precisar de 4 ou 5 funcionalidades. Essas funcionalidades é para serem executadas em máquinas virtuais e containers, dentro de servidores standard. E então, se eu preciso desses serviços, a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui os managers das VNFs. E depois vou pedir a este Vim, olha, eu preciso de 4 coisas, estas 4 coisas têm que ser criadas de uma forma certa, e eu tenho que fazer o tráfego passar por elas nesta ordem.
A maneira mais simples de perceber isto é abstrair isto ao máximo. Quando eu construo um serviço, alguém chega a mim e quer fazer um serviço de remote sensing, de cirurgia remota, seja aquilo que for. Ele vai querer ligar aqui uns servidores a umas máquinas e isso é tudo aqui são os VNFs. Certo? Portanto, o que ele vai ter os pedaços de software que vão estar a correr ao luz. E o que ele precisa é de comunicação que leve pacotes do host a essas 4 ou 5 coisas numa determinada ordem. Okay? E é isso que é criar um serviço aqui. Vem essa descrição. Eu preciso de interligar estas 4 coisas que estão a correr em servidores com esta qualidade de serviço, com este delay, com este não sei o quê. O que é que o Vim vai fazer? Então deixa-me cá ver. Então precisas de uma máquina virtual no data center X. Deixa cá ver se este data center ainda tem capacidade. Se tem capacidade, qual é que é o servidor que está mais livre. Então vamos pôr a correr aqui um container. Vamos ligar aqui um container. Então se está nesta máquina virtual, e está neste servidor, e tu precisas que o tráfego passe primeiro aqui, então vou configurar agora os switches e os routers para o tráfego ir parar aquele servidor primeiro que tudo. E é isto que o Vim vai fazer. Vai entrar aqui e vai configurar isto para fazer isto. Ok? Vai-me dar isto. Vai-me dizer, então já tenho. Tens aqui estes containers. Já está configurada a rede para passar por estes containers por esta ordem. E o passo a seguir é ele, VNF Managers, então registrar o container. Agora vou instalar o que é preciso, o software que é preciso no container. Pronto, e está feito. Portanto, a partir disto, este criou os containers e configurou os equipamentos para os interligarem. E a seguir, isto vai lá instalar os softwares que cada container precisa para fazer o que é preciso para aquele serviço. Pronto, isto é exatamente a mesma coisa noutro slide. Onde é que o SDN entra nisto? Já estão a ver, não é? A vários níveis. Entra, por exemplo, sobretudo aqui no Vim, neste. Sobretudo nisto. Aqui, ok? Porque este é que precisa de SDN, de alguma forma, nem que seja num dos flavors, qualquer flavor que nós vimos, desde a pura automatização só de rede, não é? Pode servir para eu configurar a rede para aquilo passar naqueles links como eu quero. Posso usar, por exemplo, um túnel, posso fazer um serviço EVPN, com airlines, posso ter precisado de uma coisa mais avançada, mas aqui eu vou fazer isto com SDN. E depois o SDN até pode entrar aqui noutros sítios, porque uma das coisas que eu posso ter aqui para o serviço de cima é, por exemplo, um controlador SDN. E o próprio controlador é uma coisa destas. Também está a correr ele próprio num container. Estão a ver? E ele próprio pode estar num container e precisar de outro controlador que mande o tráfego dos devices para aquele controlador que está naquele container. Portanto, há aqui vários níveis. O que é o importante aqui? É que o SDN é fundamental para esta visão. Porque eu preciso de conseguir configurar aqui estes caminhos entre estas coisas. Terminamos com um exemplo super simples em que isto é fácil de perceber. O que é um serviço nesta visão? Nem interessa aqui o que é. Abstração. Chega a algum cliente. O cliente precisa de uma coisa que faça a funcionalidade A, uma coisa que faça a funcionalidade B, uma coisa que faça a funcionalidade E e uma coisa que faça a funcionalidade G. E isto é para interligar este ponto U1 a este ponto U2. E tem que ser nesta ordem. Ok? É neste serviço. Portanto, o tráfego que entra aqui tem que passar num servidor que tenha um container ou uma máquina virtual com software que faça esta funcionalidade A. A seguir tem que passar num que faça esta funcionalidade B. Portanto, num servidor que tenha um container ou uma VM que está a correr um software que faça a funcionalidade B. Depois a E e depois a G. Isto pode ser porque ele tem que passar aqui, e depois isto é um load balancer, e depois tem que passar neste que é uma firewall, e depois tem que passar neste que é não sei o quê, e este é o servidor da aplicação. Okay? Ou o servidor está aqui, e isto são todas as coisas que ele tem que fazer antes de rede. Vem o serviço. Eu sou um service provider. Ok? Existem estes service providers todos aqui. E agora é assim, este service provider, isto é um data center, até. Eu sou um service provider e tenho conhecimento destes data centers. Este data center tem lá máquinas a correr aqui, que fazem isto. Este tem a possibilidade de fazer estes serviços. Este tem a possibilidade de fazer estes serviços. Este tem a possibilidade de fazer estes serviços. Então eu preciso de uma coisa que faça a funcionalidade A.
Se eu estou a entrar aqui, tenho o quê? No serviço, neste primeiro ponto de presença, tenho KOA. Certo? Também tenho no 3. Portanto, tinha logo aqui duas hipóteses. Ou mando o tráfego por aqui, por aqui, por exemplo, assim e assim, para ir fazer a A aqui. Ou aproveito que já estou a passar aqui e faço a A aqui. Mas imaginem que este já está cheio. Já não tenho servidores. Deixou de existir. Então, neste caso, eu tinha que mandar o tráfego primeiro para aqui, estão a ver? Para fazer a A e depois ir à procura de um que me fizesse a B. Que era depois voltar aqui para trás. Estão a ver? Tinha que voltar para trás, outra vez para trás, para vir fazer a B aqui. Tinha que ser nesta ordem. Neste caso, como havia ali a A e a B, o que é que ele faz? Vem aqui, faz a A e a B. Portanto, aqui dentro é preciso. O que é que ia acontecer aqui? Tinha que haver um Vim que ia configurar os switches que estão aqui. Para que o tráfego daqui venha para este data center. Estão a ver? Nem que seja criar uma VPN entre este ponto e este ponto. Para isto vir para aqui. Aqui, e depois dentro do data center, isto é um data center, tem que existir outro Vim que vai usar esse DN para dizer, ok, tu vais parar primeiro a este servidor e a seguir vais a este servidor, que tem esta máquina. Ou se eles estiverem na mesma, é só ir para aquele servidor, está lá no mesmo. A seguir precisa da E. E a seguir sais do data center. Estão a ver? Portanto, este configura isto. Entras aqui, vais para aqui e a seguir sais do data center. Voltamos ao Vim do serviço, da parte do service provider, da rede do service provider. Lá vai ele configurar a nuvem que está aqui para isto agora ir para este data center. Neste data center tenho, não tenho nem AD, nem tenho E, ok? Então aqui a mesma coisa. Este Vim vai ter que dizer, entras no ponto de entrada, vais ao servidor na BE e vais para o ponto de saída. Depois, por aí fora, estão a ver? Até ao fim. É isto. Onde é que está envolvida aqui aquela arquitetura? Ela está dividida, porque isto pode haver uma entidade. Uma entidade faz a parte da rede aqui entre os data centers e depois, dentro de cada data center, é outra entidade. O que quer dizer que cada um tem aquela estrutura, cada um tem o seu Vim, certo? Cada um recebe as suas especificações. Estes recebem especificações referentes às VNFs. Estes só recebem especificações referentes a ligar data centers. Portanto, recebem especificações diferentes, usam o seu VI, dão a sua rede virtual e isto vai sendo construído assim. Eu acho que até tenho aqui o último slide de todos. Exato. Que é isto, exato. O último mesmo de todos até tem aqui esta ideia. Portanto, cá está. Aquela infraestrutura do standard. A infraestrutura do standard, que neste caso eu precisei de vários VIMs, estão a ver? Preciso de um VIM dentro do data center, de outro VIM dentro deste primeiro data center, e depois de um VIM, que aqui até está chamado WIM, que é só para controlar a rede entre os dois. Mas é exatamente a mesma ideia do slide anterior. Portanto, neste caso eu precisava de interligar esta com esta. Portanto, este serviço tem que entrar aqui, tem que passar na VNF1 e depois tem que ir à VNF2. Como aqui não existe a VNF1, isto tem que ser configurado para passar aqui e fazer este caminho que está a vermelho. Então, isto ainda não estamos aqui. Okay? Isto é a visão. O que é que já temos? Daquilo que vimos para trás, vemos que começamos a ver como é que pode ser usado para fazer isto. Portanto, para fazer isto eu preciso do quê? Apareceu isto, eu preciso, obviamente, que isto não tenha que ser ir ao CLI, não é? Porque se isto é ao CLI, eu consigo fazer isto, mas vai demorar dias ou semanas. Okay? Porque eu vou ter que ir aqui, configurar isto tudo para o tráfego fazer isto, criar uma VLAN ou criar o que for aqui para o tráfego conseguir ir onde eu quero, ter conectividade para aqui. E depois de conseguir ter que aqui tenha conectividade para aqui, tinha que configurar aqui também um serviço. Se fosse um serviço antigo MPLS configurado à mão, tinha que fazer um serviço MPLS entre aqui e aqui. Ok? Se for automatizado, já posso fazer, já posso usar EVPN, se calhar já é mais rápido, já são uns minutos. E por aí fora. Ok? Pronto.